Paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, começando novamente o dia de hoje, mais um estudo da palavra de Deus sobre demonologia. Quem são os demônios? Qual a origem? Como eles agem? Que armas a gente usa para vencer? Irei me basear muito no livro de Efésios. E no dia de hoje, irmãs, em primeiro lugar, conhecendo quem são os demônios, né? São seres caídos, anjos caídos, né? A gente sabe, a gente está cansado de ouvir que são anjos caídos, né? Satanás ali se rebelou contra o Senhor, não vou entrar muito nessa história, porque é uma coisa que a gente sabe bem, se rebelou contra o Senhor, né? E levou até essa parte dos anjos com ele. Então, irmãs, esses seres são seres espirituais, não têm corpos, se você vê na palavra de Deus, você vê muitos anjos, eles usam seu próprio corpo. Por exemplo, Gabriel, ele não aparece no corpo de outra pessoa, sempre aparece em forma de Gabriel. Tanto é que Daniel, quando ele viu, né? Não lembro ao certo se era Gabriel ou se era Miguel, mas se era um anjo mensageiro, se foi mensagem, era Gabriel. E todas as vezes ele conheceu o anjo que tinha me aparecido, porque sempre com seu corpo, mas os demônios não têm corpo, então eles precisam incorporar, né? Eles se transfiguram, a Bíblia diz que eles se transfiguram até em anjo de luz, porque eles foram desincorporados, irmãos, quando eles caíram na terra. E outra coisa, os demônios, eles são territoriais, né? Eles assumem o território. Por exemplo, né? Se tem uma pessoa perturbada com uma entidade, aquela pessoa morreu, aquela entidade ela não vai sair daquele lugar, ela vai permanecer ali. E perturbando as próximas pessoas que chegarem naquele lugar. Ela não sai do lugar, são territoriais. Eles são territoriais. E os demônios, irmãos, os demônios, eles são organizados. Eles têm hierarquia, né? Há uma hierarquia, há uma organização. Eles não trabalham de qualquer jeito, não, eles se organizam. E muitas pessoas pensam e dizem assim, que existe só um, por exemplo, assim, não, tem demônios que comandam a prostituição. Mas são vários e existe uma entidade que comanda todos aqueles ali, né? Uma entidade só que comanda todos aqueles ali. Então, eles são organizados. A Bíblia aqui no livro de Efésios, irmãs, ela classifica eles como potestades, príncipes, aqui, ó, Efésios, principados, potestade, príncipe das trevas desse século, hostes espirituais da maldade. E o lugar que eles atuam, irmãs? Quando Deus ele criou a terra, Deus ele criou uma parte do céu em que todos os dias que Deus ele fez a terra, foi fazendo por etapa. Ele disse, e viu Deus que era bom. Só que houve um período, né, lá no livro de Gênesis, em que Deus não falou isso. Então foi ali naquela área, né, os estudiosos dizem que são as áreas celestiais onde acontece a guerra espiritual. É por isso que Deus não falou, né, que viu Deus que era bom. Em todos os outros dias, Deus ele falou, e viu Deus que era bom, viu Deus que era bom. Mas quando ele criou aquele lugar ali, vamos analisar, irmãos. Tá aqui, irmãos, em Gênesis 1 e o 8, que diz assim, e chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã e o dia segundo. E Deus não falou, e viu Deus que era bom. Em todas os outros dias, Deus falou, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. Mas quando Deus criou essa expansão aqui, ele não falou que era bom, né? E segundo os estudiosos, é onde opera as hostes malignas, irmãs. A guerra espiritual acontece ali naquele lugar. E Efésios, ele enfatiza, ele diz assim, olha, que nós estamos com Cristo assentados em lugares celestiais, nas regiões celestiais. Então, o Senhor Jesus, ele está acima de todo principado, de toda potestade, né? O que eu estou falando aqui não é para pôr medo, né? Satanás, ele é estrategista. A Bíblia diz que ele rodeia, né? Como um leão, buscando. Como? Porque ele não é o leão, buscando a quem possa tragar. Ele é estrategista. Ele usa de estratégia, ele age no inconsciente, quando você não percebe. Olha, irmãs, tem uma das coisas que o diabo ele trabalha muito é na mente humana. Por quê? Porque a mente humana, ela é o motor do ser humano. Se ele dominar a mente, ele domina todo o corpo. O diabo ele age em diversas áreas. A Bíblia fala de demônios nos ouvidos, que ficava surdo, em todas as áreas, mas o que eles querem, irmã, é dominar a mente do ser humano, porque se ele dominar a tua mente, se ele dominar a minha mente, irmãs, ele domina todo o nosso corpo. Então acontece a guerra espiritual nos lugares celestiais. Aqui em Efésios ele diz, olha, Efésios 6, que diz, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Não está dizendo no céu onde Deus habita.
Mas existe 3 céus. Existe esse céu que está acima da nossa cabeça, existe esse céu, que são os lugares celestiais, e existe o céu em que Deus está. Satanás ele não tem o poder de habitar, de adentrar onde o Senhor está, né? Mas a guerra, irmãs, contra a nossa vida são nessas áreas celestiais. Os demônios, eles são estrategistas. Não vou falar muito sobre Satanás, né? Satanás a gente sabe muita coisa, mas o nome diabo, irmãos, ele vem do grego, diabolos, que significa acusador. Tem 38 vezes no Novo Testamento esse nome diabo. E Satanás é de origem hebraica, Satã. No Antigo Testamento ele é usado como um nome próprio. Mas ele tem vários nomes, irmãs. Satanás ele tem diversos nomes. Dragão, antiga serpente, até mesmo como acusador. 25 nomes, né? Existem muitos outros, mas 25 nomes aqui. Em Apocalipse 12, o 9, diabo. Satanás em Apocalipse 20, o 2. Dragão em Apocalipse 12, o 3. O príncipe deste mundo, João 12 e 31. O príncipe da potestade do ar, Efésios 2 e 2. Rei dos terrores, Jó 18 e 14. Então, existem várias passagens que falam, né, os nomes do diabo. Continuando aqui, irmãos, existem demônios. Existem demônios, né? A Bíblia, estudiosos, eles falam. Se você for ler lá no livro onde fala a parábola de Lázaro e o homem rico. Fala que o quê? Que havia o abismo, havia o Hades, havia um abismo e havia o seio de Abraão. Então, os estudiosos, o que é que eles dizem? Que esse abismo entre o seio de Abraão e o Hades era o lugar onde está, irmãos, demônios perigosíssimos, que deixaram o seu principado. Há estudiosos, não é a nossa crença, né, da Assembleia de Deus, não é. Mas há estudiosos que dizem que foi no período em que desceram na terra, em que coabitaram com as mulheres e houve gigantes, né? Nós não cremos nisso, né? A Assembleia de Deus não prega esse tipo de pensamento, mas há pessoas que falam, né? Não sabemos em que ocasião, está lá no livro de Judas, né? Em que foi precipitado, eles foram... Vamos ler, irmão, para que a gente não erre. Está aqui no livro de Judas. Judas não tem capítulo, tem versículo. Judas 6, que diz: E os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, ele reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Há demônios que a Bíblia fala no livro do Apocalipse que serão soltos, né? Demônios perigosíssimos que estão reservados para aquele dia, para aquela hora em que serão soltos, para atormentar os homens ali, quando houver a grande tribulação. Então há demônios aprisionados, irmão. Nem todos os demônios... E tem pessoas que pensam que os demônios estão lá no inferno, não, né? A Bíblia conta a história do homem quando foi liberto o gadareno e os demônios pediram para ir para os portos, porque eles temem o abismo, né? Que é o lugar em que Deus reservou para eles. Eles se dividem em 2 grupos, irmãos, como eu já falei. Os que aderiram a Satanás, que foram enganados, precipitados na terra, foram desincorporados, não têm corpo, eles têm que encarnar, têm que incorporar em outras pessoas, né? Eles não têm corpo próprio. E a outra classe dos demônios em que deixaram o seu principado. Não sabemos de que maneira, de que forma, mas deixaram o seu principado, que está aqui no livro de Judas. São as ferozes. Essa segunda etapa aí desses anjos que deixaram o seu principado. São anjos mais ferozes. Pecaram voluntariamente, não guardaram o seu principado, deixaram sua própria habitação. Lá em Judas, como eu já li para vocês, versículo 6. Não estão a serviço de Satanás, estão aprisionados, estão em cadeias na escuridão, aguardando o julgamento na grande tribulação. E serão soltos, né? Como eu já falei, haverá um período em que eles serão soltos na grande tribulação. Falam sobre ele muito lá, irmãs, em 1 Coríntios 6 e 3, 2 Pedro 2 e 4, Judas 6, Apocalipse 20 e 12, 1 Pedro 3 e o 19. Esses anjos, né, que são poderosíssimos. Há estudiosos que dizem que eles são até mais poderosos do que Satanás, do que o próprio Satanás, né? E por isso que Deus, ele não permitiu eles estarem soltos, estão presos, né? E serão soltos para o dia e a hora certa, para atormentar os homens, né? Na grande tribulação. Os lugares, irmãs, que eles mais gostam de
como eu já falei que eles são territoriais, né, de ficar em despenhadeiros, cemitérios, desertos, barrancos, lugares sombrios da terra. E a base para isso, Salmos 68:6, Marcos 5:5, Lucas 11:4. E as crenças antigas diziam que o lugar preferido deles era nos cemitérios, nos sepulcros, os esconderijos deles. Existem demônios, caixa de demônios como cobra que rasteja no chão, como rães também, em Apocalipse 16:3, infestam lugares úmidos, enlameados, de acordo com estudiosos, poços. Eles falam, eles gritam. Muitas pessoas agem. Vamos falar um pouco sobre possessão maligna. Nem todo mundo, né, que tá... Há pessoas, por exemplo, que podem, Satanás está regendo a vida delas, mas elas não estão possessas pelos demônios. Então, vamos explicar um pouco aqui sobre possessão maligna, o que é. Primeiro ponto para a possessão é a tentação. Satanás, ele lança uma tentação, os demônios lançam uma tentação, e você cede. Quando você cede à tentação, aí ele já assume um domínio sobre você. Mas você age por conta própria, você consegue fazer o que você quer, ele não te domina, né? Porque os demônios, irmãos, não são como Deus, né? Deus, ele usa o ser humano, Deus, ele usa a gente. Quando Deus usa o ser humano, ele usa com a personalidade que o ser humano tem. Ele nos usa quem nós somos, com os nossos defeitos, as nossas faltas, do jeito que a gente é. Os demônios, ele assume a personalidade do ser humano. Por exemplo, um demônio infantil, se ele possui um homem, aquele homem vai começar a agir como criança. Um demônio masculino, se ele possui uma mulher, ela vai começar a agir como um homem. Um demônio feminino, se ele possui um homem, ele vai começar a agir como mulher. Então, os demônios, ele assumem a personalidade do ser humano. Eles não são como Deus, que usa a gente com a nossa personalidade que nós temos. Não. Ele assume a personalidade, ele assume o domínio do ser humano. O ser humano fica inconsciente naquele momento em que o demônio ele está ali se utilizando do corpo deles, quando está no estágio final. Né? Primeiro, a tentação, como eu já falei. O segundo, né, que a tentação é lançada e você cede à tentação. Aí Satanás já assume o controle, já tem um domínio sobre você. O segundo, possessão. É um domínio resultante de uma entrega à tentação. Quando você entrega a tentação, aí já vem a obsessão. Ainda age, como eu disse, livremente, tem o próprio querer, vai para onde quer, faz o que quer, mas está no estágio em que Satanás está comandando a vida, né? Quando peca contra Deus, porque só existe o bem e o mal, irmão. Então, quando a gente cede à tentação, peca contra o Senhor, aí Satanás ele já atinge um certo nível de comando, mas ele não comanda a vida, né? Totalmente, aquela pessoa tem o querer, vai para onde quer, faz o que quer. O terceiro é crise ou transição, é uma luta por posse, por exemplo. É aquela pessoa que Satanás domina, mas ela consegue vencer a luta. Por exemplo, assim, o demônio quer dominar ela numa área, mas ela consegue vencer, não cede. Tem vezes que ele ganha, ele consegue fazer com que ela faça o que ele quer, mas tem vezes que ela consegue, né, dominar ali e fazer o que a pessoa quer. E não sei se os irmãos estão entendendo, mas é uma guerra assim, né, entre a posse do corpo, em que o ser humano por um tempo consegue vencer, né, e consegue assumir o domínio sobre o seu corpo, mas há momentos que o demônio vence, né? Então aí já é o terceiro estágio, que é a crise ou a transição. Ele consegue resistir algumas vezes, né? Mas está lá em Mateus, irmãos. Mateus 15:22. Tiago 4:7. Possessão. Aí vem a possessão. Esse é o quarto nível. Sujeição. Nova personalidade. Satanás assume a personalidade do ser humano. Assume a personalidade do indivíduo. Marcos 9:17. Do 17 ao 27. E tem o último estágio, irmãs. O 5. Em que é a capacidade demoníaca, onde a pessoa atinge um nível de capacidade de receber entidade maligna. Desenvolve a capacidade demoníaca, em que Satanás ele entra no corpo dele quando ele quer, assume o controle, faz o que quer. Né? Aquela pessoa como se fosse um cavalo, um brinquedo de Satanás. Então, esse é a diferença, irmãos, entre o demônio assumir, né, o controle da vida da pessoa e não.
né? São 5 níveis. E esse último é que Satanás assume o controle mesmo, porque ele assume a personalidade, não é como Deus. Deus, ele te usa como você é, ele usa você com a sua... quem você é, mas Satanás não, ele assume a tua personalidade, muda quem você é. Como eu já falei, se o demônio for infantil, a pessoa começa a agir como criança, porque ele assume a personalidade daquela pessoa. Não é como Deus quando ele quer usar. A gente tem que entender também, irmãs, que nem tudo é demônio, né? Há 3 áreas de tentação. Primeiro, há 3 vozes na nossa mente. Primeiro, a voz de Deus, temos que entender. A voz de demônios, mesmo sendo crente fiel a Deus, ele não entra dentro de você, mas ele sopra pensamentos que é a tentação. Se você cede, assume, ele começa a assumir um certo tipo de controle ali sobre a sua vida. Existe o mundo. Você, né? O ser humano, ó, Deus, a voz de Deus, a voz do diabo e o ser humano. Quem nós somos, né? A nossa natureza. Então, nem tudo que acontece, irmãs, são demônios. Nem tudo que acontece é espiritual. Eu tenho que ter um certo nível de maturidade para saber entender o que é espiritual e o que é carnal. Porque para lutar a guerra espiritual, eu não posso ir com armas carnais. Mas eu também não posso lutar numa guerra material com armas espirituais. Há momentos que não é com a oração que eu vou vencer. Eu tenho que enfrentar, ir lá e falar e conversar. E há momentos que eu não tenho que conversar, eu tenho que orar porque é espiritual. Eu tenho que ter o discernimento do que é espiritual e do que é material. Porque muitas vezes a gente confunde. A gente quer vencer uma guerra material com oração. E você não vai vencer, sabe por quê? Porque tem que ser ação. Mas há momentos que a gente quer vencer com ação e tem que ser oração. Então temos que discernir. Nem tudo é o diabo, nem tudo é Deus. A nossa natureza que está dentro de nós, né? Lá em 1 João 2, o 16, que fala sobre o sistema mundano, né? Não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele, a concupiscência dos olhos. E o apóstolo João, ele fala muito sobre isso, irmãs. Iremos falar também nos outros vídeos sobre isso, que Satanás, ele... há uma organização neste mundo. Quando a palavra de Deus, a maioria das vezes no Novo Testamento, fala de mundo, é uma organização. Ele trabalha, irmãs, Deus, de que maneira Deus trabalha, ele rege a terra? Por meio de princípios, por meio de leis, por meio de regras. E Satanás, irmãs, ele é o príncipe deste mundo, da mesma maneira. Uma organização, ele trabalha de maneira que você não entenda que está tão envolvido, que está envolvido ali, né, no sistema mundano, comandado por ele, pelos seus demônios, para distrair. A Bíblia diz mesmo lá em Mateus 25 sobre as 10 virgens. Estavam todas dormindo. O que é isso, irmãs? Distração. Né? É crente, mas Satanás ele busca distrair, porque muitas vezes você é distraído, você não percebe a ação dele. Ele pode trabalhar, ele pode fazer. Uma certa vez eu tive um sonho, faz muito tempo, com uma certa irmã. Ela era uma dirigente de oração, uma mulher muito fervorosa, uma mulher de Deus. E ela estava enfrentando um problema e eu não sabia. Deus me revelou e eu falei para ela. Né? Foi que ela confirmou que realmente estava acontecendo. Eu sonhei com ela em uma casa e haviam pessoas naquela casa. E o que acontecia? Chegava vários demônios, olha, irmã, era de todo tipo, de todos os tipos, de todas as formas. Eles voavam, outros andavam. E o que foi aconteceu? Aquelas pessoas empurraram aquela irmã para a porta. A casa não tinha porta. Um símbolo de que estava aberto. A única pessoa que estava na brecha ali, que Satanás não fazia nada por conta da irmã que estava ali. Então aquela irmã, ela começava a ficar no lugar da porta. Ela colocava os braços dela, colocava as pernas. E os demônios, irmãos, eles não tocavam nela, mas com a força, é como se fosse uma força deles. Eu vi uma força puxando ela para tirar ela da porta, para entrar e atingir as pessoas. Então é isso, o querer do diabo. O desejo dele era entrar e atingir as pessoas que estavam ali. Mas como a irmã estava na brecha, eles não conseguiam entrar. E a irmã já estava cedendo, ela já estava começando a falar o que eles diziam, já estava conseguindo tirar ela do foco. Aí foi quando Deus usou no sonho e eu dizia para ela, né? Eu dizia para ela, irmã, a palavra não é essa não, a palavra é assim, 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 é para agir assim, 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 é para fazer assim, assim, assim. E eu não tinha nem experiência, mas o que Deus colocou na minha boca ajudou ela a vencer aquela tentação. Aquele momento difícil que ela estava passando com aquela família, Deus deu vitória àquela família.